Nossa aula aqui de análise espacial para sistema de transporte utilizando QGIS. Vamos ver um exercício proposto nessa primeira aula dessa semana, né, dessa semana 3, que é o exercício então proposto, que não tem mais o roteiro ali no passo a passo, né, e tem somente as dicas de como chegar ao resultado, tá certo? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho desses detalhes, porque todo mundo tem que chegar no mesmo valor, ou no mesmo resultado aqui, tá? Que é o seguinte, quais são os 3 setores do tipo rural de Niquelândia com maior número de ocorrência de queimadas no ano de 2019 para o satélite de referência Aqua-MT. Tá? Essa coisa dos setores, né? Vocês não têm esse arquivo aí naquela pasta do curso. Então já é uma oportunidade de mostrar para vocês aonde vocês podem estar indo buscar essa base do IBGE. Eu vou mostrar aqui na sequência. Mas o resultado aqui é exatamente 3 registros aí, tá? Não está pintado nesse slide aqui, dessa figurinha à esquerda, mas são essas 3 linhas da tabela, mostrando que o setor de número, esse número grandão aí que termina no número 4, na coluna aqui Geocode, a de número 5 e do número 7, aonde no primeiro aqui ele tem 42 focos, no segundo ele tem 36 e no último 33, tá? Então são somente esses 3 setores aqui. Agora, como é que eu chego nesse resultado? São várias etapas. A primeira etapa é obter a base do IBGE, tá, gente? Então, aqui, você vai nesse endereço aqui do IBGE, nesse link, tá ok? E aí, você seguindo ali as etapas que está na apostila, você vai baixar da cidade de Niquelândia. Então, perceba que os primeiros dígitos aqui desses arquivos .zip representa o geocódigo do IBGE, tá? Depois desse 05, esse 10, esse 15, esse 25 aqui do mesmo prefixo, representa os distritos da cidade de Niquelândia. Então o IBGE, na base de setor censitário, ele organiza as camadas lá né, as bases do IBGE em distritos. Como a cidade de Niquelândia ela é maior, tá? Ela tem 4 distritos. E aí você vai baixar 4 arquivos zip. Dentro desse arquivo zip, você vai ter, se não me engano, são três bases. Você vai ter a base de distrito, você vai ter a base do município e a base dos setores. Eu quero trabalhar somente com os setores, que é essa subdivisão menor dentro de cada distrito. Só que aí, para eu ter todos os distritos de Niquelândia numa única base, numa única camada lá no QGIS, vocês terão que usar uma ferramenta que faz a mesclagem, tá? Só que na versão anterior do QGIS ele chamava mesclar. Nessa versão 3.22 aí ele chama de mosaico, tá? Porque mosaico, porque você vai pegar cada um dos arquivos, né, cada uma dessas bases, e vai juntar um ao lado da outra para preencher toda a área do município. Então, por isso que eles rebatizaram o nome da interface ali de mosaico. Tá bom? Ah, não, desculpa, aqui é mesclar ainda, eu estou misturando. Eles renomearam isso quando a gente falar da parte matricial, tá? Perdão. Tá? Acho que é mesclar mesmo. E aí, perceba o seguinte, o nome dos arquivos .shape, eles iniciam por números, tá ok, gente? E ele vai ter lá um número, underline, setor, um número, underline, setor. Na hora que eu for jogar essas camadas para dentro do banco PostGIS, o nome de uma tabela dentro do PostGIS não pode iniciar por número. Aí eu peço para vocês, gentilmente, de pegar a palavrinha setor, que vai estar no nome do shape, e jogar para dentro a palavrinha setor, jogar para frente do número. Aí beleza, aí então vai ficar setor tal, setor tal, setor tal, setor tal. Então você tem 4 tabelas
espaciais aqui representando cada uma dessas regiões dos distritos, tá? E aí você vai usar, então, o mesclar agora sobre as 4 tabelas para criar uma tabela única de saída. Beleza? Então, você tem um mapa completo de setores. O segundo mapa, que é o mapa aqui com as ocorrências, porque para responder essa pergunta aqui, eu preciso ter os pontinhos com focos de queimada do município de Niquelândia todo. Tá? Então, eu tenho que ter aqui esses pontos. Esses pontos eles são obtidos aqui no endereço do INPE. Então, você tem esse link aqui, tá? Queimadas, DGINPE, BR, tal. E aí lá você tem um WebGIS que você pode consultar, né? É um site muito consultado aí pelo pessoal que lida com essa questão ambiental aí relacionada a queimadas, né? Na verdade, é um projeto que mostra ali na América do Sul toda, né? Praticamente de forma instantânea, aonde há focos de queimada com base numa constelação de satélite. Então, vocês vão ver que ali o projeto ele não usa só um satélite, tá? Só o Aqua MT. Ele usa o Aqua TT, ele usa o GOES, ele usa o Meteosat, ele utiliza vários satélites, alguns meteorológicos, outros de órbita polar, para poder estar usando sensor de infravermelho para registrar aonde tem focos de queimada no Brasil todo ou na América do Sul toda. Então, o que acontece? A gente está utilizando uma imagem. Tá? Imagem, você sabe que é um dado raster. Ele é pixel. E se ele é um dado raster, ele é pixel, ele tem que ter uma resolução, né? Dado ali em metros, em centímetros, ou até em graus, se for geográfico, né? Daquele produto raster, daquela imagem. E aí você tem que extrair dessa imagem qual que é o centro do pixel. Então, na verdade, esse projeto aqui do INPE, ele pega lá e olha para cada imagem que foi adquirida, ele olha qual é o valor de cada pixel e se aquele pixel está acima de um limiar definido para aquele satélite, para aquele horário, se aquele pixel ele é realmente um foco de queimada ou não. Tá? Como é que eu sei que ele é um foco de queimada? É porque pode ter um... Quer dizer, não adianta só a Dona Maria estar com um fogão a lenha ali no quintal gerando calor. Tá? Você precisa ter... Vamos pegar, por exemplo, a resolução espacial do satélite GOES. O tamanho do pixel do GOES é 4 por 4 quilômetros. É uma resolução grosseira. Então não adianta ter uma coisa muito pequena ali gerando calor, que o pixel não vai ser considerado como ali um foco de queimada. Então, dependendo do satélite, da resolução que ele tem, da hora que ele é adquirido, a imagem, porque pensa o seguinte, tem muitas regiões, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, que tem muitos galpões na área urbana, né, que utilizam aquelas telhas de zinco. E isso, durante o dia, né, gera um calor enorme, tá, que é o suficiente para eu poder dizer que naquele pixel tem um foco de queimada. Mas, na verdade, não é um foco de queimada. Ele é um telhado de metal que está captando calor e exalando radiação infravermelho, termal. Né? E aí o satélite acha que está pegando fogo ali. Não é. O satélite não, o intérprete, né? Vai achar que é foco de queimada e não é. Então, nesse projeto, inclusive, a gente também filtra isso, tá? Porque o que acontece nesses locais? Você vai ter lá todo dia, numa região, lá no sertão no Nordeste, um galpão de zinco lá, todo dia está fazendo com que acende aquele pixel. Tá? Na parte durante o dia ele acende, à noite ele apaga. Tá? O pixel lá fica sendo registrado como de manhã, durante o dia tem foco de queimada, à noite não tem. Então, o que a gente precisa ter na prática, para cada resolução, é você ter uma frente de fogo, uma linha de queimada.
Então, no caso do GOES aqui, que é esse satélite aqui que utiliza 4 km de resolução, eu preciso ali ter 100, 150 metros de uma linha de fogo, né? Realmente um incêndio pegando ali e se propagando dentro daquela área de 4 por 4 quilômetros, para que eu diga, olha, naquele ponto tem um foco de queimada. Mas ainda pode acontecer coisas do tipo, como uma imagem do GOES, ela é adquirida várias vezes ao longo do dia, por ser um satélite geoestacionário, isso é, ele está sempre olhando para o mesmo ponto da Terra, né? Eu posso adquirir aquela imagem várias vezes ao longo do dia e naquele pixel vai estar acusando que tem uma frente de queimada. Porque numa área de 4 quilômetros, tá? Na primeira imagem do dia lá, ele pegou que está pegando fogo. Na imagem daqui a algumas horas, eu pego aquela imagem de novo. Só que a linha de fogo, ela caminhou, né? O vento foi tocando a linha de queimada, mas ainda tem calor dentro daquela área de 4 por 4 quilômetros. E aí você pode registrar o que a gente chama da persistência do foco no mesmo intervalo de horas aí. Tá certo, gente? Então, por isso que às vezes você pega essas bases aqui do INPE, desse projeto, e olha aqui na cidade de Niquelândia, aqui, ó, durante o ano de 2019, que é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, vocês vão ver que tem um inferno de Dante aqui, né? Tá pegando fogo em tudo. E, na verdade, não é bem assim, né? Porque, às vezes, aqui você está olhando não só um foco, ele foi registrado por vários satélites, mas você tem essa coisa da persistência também ao longo do dia, ou até dos dias, né? Às vezes um incêndio florestal passa uma semana pegando fogo, tá? E aí você tem muitos pontos sendo criados aí. Então, muito cuidado na hora de interpretar esses dados aqui, quem for utilizar um dia esses dados do INPE, levar tudo isso em consideração, né? Porque às vezes sai na mídia lá, se o jornalista, que muitas vezes não tem esse conhecimento técnico, acaba realmente criando um alarde, dizendo, olha, a cidade tal, o estado tal, está um inferno. Né? Pegou um fogo no Pantanal de um jeito que transformou tudo em cinzas, né? E não é bem assim, as coisas tem que saber entender como que são gerados esses dados aqui. Bom, mas vocês vão adquirir então esse projeto, permite que vocês coletem aí do site do INPE um arquivo shape, que dentro dele você vai ter todos os pontinhos durante o ano para todos os satélites, tá certo? E aí, na sequência, vocês vão utilizar uma operação geométrica, isso é, entre ponto e polígono, né, isso é, os polígonos de setores com os pontos de foco, aonde automaticamente o QGIS ele te pergunta ali o que você quer fazer com a contagem de pontos que estão dentro daquele polígono. Você quer criar uma nova coluna na camada de setores e guardar essa contagem de pontos? É isso que eu quero. Então você vai ver que da tabela onde tem todos os setores censitários, você vai criar uma outra tabela. Aí você pode optar até no QGIS de fazer isso de forma temporária, tá? Se você não quer realmente duplicar isso no teu banco, você pode fazer isso de forma temporária, só para poder ter esse valor aqui e depois colocar em ordem decrescente aqui e você ver quais são os 3 principais setores que pegaram mais fogo para um determinado satélite no período de um ano aqui na cidade de Niquelândia. Então, todo mundo tem que chegar nesses 3 setores aqui. Se der coisa diferente, é porque vocês cometeram algum equívoco ali. Tá bom, gente? Então, eu acho que era esse os exercícios, exercício proposto.